Começando o nosso curso Português 365, nós estamos entrando no nosso 9º mês de aulas. Isso significa que ao longo de 8 meses anteriores, você que optou por esse produto, uma vez por dia pode fazer uma questão, não é uma coisa que vai ficar pesada, que você vai conseguir manter a sua língua portuguesa em dia. Então nós vamos continuar, com mais 31 questões a partir de hoje. Cada mês a gente faz um total de 31 questões, porque você pode pegar um mês que tenha 31 dias. O mês que você pegar que tiver 30, você fica com uma de brinde. Mas todos os meses nós teremos aí 31. Começando então por uma questão de 2020 na sua tela, de uma banca chamada IBAD, que trouxe aí um texto e logo em seguida perguntou: o texto acima melhor se enquadra em qual dos tipos a seguir? Ele é um texto narrativo, ele é um texto dissertativo, ele é um texto informativo, ele é um texto expositivo ou ele é um texto injuntivo? Isso é uma questão sobre tipologia textual. Quero que você congele a sua tela, leia o texto e marque aquilo que você acha que seria a resposta. Vai lá. Muito bem, gente. Leléu. Oxente. Tô feito super-homem. Dona Inaura, minha bandeira pernambucana, eu nem sei como lhe agradecer. Aí Inaura diz: nem precisa. O amor que lhe tenho é de graça. Da outra vez que você salvou Leléu de Frederico, eu tive bem muita inveja do seu amor por ele. E foi por inveja do seu amor por ela que eu mandei Frederico acabar com você. Mas eu senti uma dor tão grande que entendi que meu amor é maior do que qualquer inveja. Aí diz Lisbela: você matou o seu marido para salvar o meu. Então, esse é um fragmento do livro chamado Lisbela e o Prisioneiro, que virou até filme, e você teria que descobrir a que tipologia textual pertence. Então, você está percebendo que aí é uma sequência de um diálogo em que 3 personagens falam. Só de ter personagem, isso já era pista na tela para você marcar a letra A. Então, esse é um texto narrativo. Então, quando a gente fala sobre o chamado texto narrativo, a gente tem alguma coisa que representa um relato, tá? Um relato de fatos. Então, às vezes, você tem uma questão de prova, geralmente é a questão número 1, que fala assim: o objetivo desse texto é. Aí vem assim na letra A: relatar qualquer coisa. Toda vez que você encontrar o verbo relatar, é a mesma coisa de estarem te dizendo que aquilo ali é um texto narrativo. E olha, ele é um relato de fatos reais ou ele é um relato de fatos ficcionais? Porque a gente tem a mania de achar que fato é só o que é de verdade. Não. O real é o que está no jornal, é o que está na revista, é o que está na internet. Mas o ficcional, vamos tomar cuidado com esse conceito de ficção, porque a gente tem mania de achar que a historinha é fictícia, é uma historinha de mentirinha. E não. A ficção pode ser o que é o fantasioso. Então, quando você pega uma fábula em que uma cigarra conversa com uma formiga, você sabe que aquilo ali é ficção. Quando você lê um livro do Harry Potter, que você tem um manto da invisibilidade, você sabe que aquilo ali é ficção. Mas a ficção também pode ser a recriação da realidade. Sabe aquela coisa que fala assim: esta é uma obra de ficção. Qualquer semelhança com a realidade terá sido mera coincidência. Então, quando você fala de recriação da realidade, isso é um conceito que se chama verossimilhança. Atenção, hein? Não é verossemelhança. Deveria ser, né? A palavra semelhança significa algo que parece. Mas a verossimilhança é a semelhança com o que é
verdade. Então a gente cria na ficção um mundo paralelo, poderia ser daquela forma, mas não é. Isso acontece na novela, isso acontece no filme, isso acontece nos livros, nos romances, etc. Tá? Então, o texto narrativo, ele apresenta ações de pessoas ou de personagens. Então, a diferença é que as pessoas estão no texto real. Uma notícia que você lê sobre um episódio ocorrido no Congresso Nacional vai ter nome de pessoas reais. Mas o livro Lisbela e o Prisioneiro foi criado ficcionalmente, então cada um daqueles seres ali é um personagem. Então, essas ações são ocorridas em dado ou em dados momentos. Você há de convir que a primeira vez na sua vida que você ouviu um texto, foi um texto narrativo. E eram textos que a nossa mãe, a nossa avó, a professora contava e que começava assim, era uma vez. Aí, ó, eu estou situando o momento. Porque toda a história acontece num determinado espaço temporal e em certo ou em certos lugares. Porque todo fato tem que acontecer localizado, ele pode começar numa escola e terminar na escola. Mas a história pode começar na sua casa e terminar numa delegacia. Ou pode começar no Brasil e terminar nos Estados Unidos. Enfim, eu tenho que ter quem fazendo o quê, quando e onde. Pode até ter o como, mas pelo menos esses 4 elementos nós temos que ter. Então, como aí nós temos o discurso entre Lisbela, entre Inaura e entre Leléu, quando existem falas, são falas de personagens, o texto, portanto, é um texto narrativo. Tá bom? Outras questões que aparecerem com outros tipos de texto, nós vamos recordando. Por hoje, nós ficamos aqui. E na nossa aula de amanhã, nós vamos falar de um aspecto chamado variação linguística. Estou te esperando. Até lá.